No flow, por onde a gente fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, samba. Eu tô assim, que bom. E ela não tá com nada. E os bonobão fica se preocupando com bosta. Com merda na cabeça, todo mundo fica feliz. Essa treta agora. Eu sou bonobão, sou bonobão. O caso do Flow Podcast, envolvendo o Igor, o Monark e o Sérgio Sacani, conhecido também como Serjão dos Foguetes, e o caso da Michelle Bolsonaro envolvido com o Flávio Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, representam duas coisas que acontecem no nosso país. A primeira, de que todos esses casos estão interligados. E a segunda, de que você não deve confiar em ninguém que aparece por aí na sua vida. E eu vou falar isso nesse vídeo hoje. É uma opinião que eu sempre dou aqui no canal, eu sempre falo sobre isso aqui no canal, porém a grande verdade é que, infelizmente, canais como o meu, que falam a verdade e que dizem a verdade, esfrega na tua cara o que é certo, as pessoas não aceitam. Elas só vão entender o que eu tô dizendo aqui quando elas se ferrarem. Porque o brasileiro é desse jeito. O brasileiro precisa acontecer a merda primeiro para entender que aconteceu uma merda e resolveu a merda que ele fez. É isso que acontece. Infelizmente, a gente chora pelo leite derramado. E é isso que acontece. Aqui no Brasil, infelizmente, ninguém prefere prevenir do que remediar. Tá ligado? Aqui ninguém previne nada. Ninguém previne. Todo mundo fica remediando, fica dando churumela, fica chorando, fica falando tanto de coisa, porque o brasileiro ele prefere se ferrar primeiro para depois ele entender que eu fiz merda, caguei na minha vida toda. É isso que acontece. E a verdade é que eu reparo nesses dois casos o seguinte. O primeiro caso envolvendo o Flow Podcast. Vocês devem ter percebido, né? Vocês devem ter visto isso aí na internet, que o Igor fez um vídeo falando a respeito sobre esse negócio aí do Flow. E aí ele foi lá, fez aquele vídeo, deu 1,5 milhão de visualizações esse vídeo. O vídeo foi recomendado pra mim, inclusive. E aí depois o Monark foi lá responder o vídeo dizendo que tem uma cláusula assim, e essa cláusula é tipo assim, o Igor escreveu uma cláusula dizendo que paga não sei quantos reais por mês pro Monark, é como se fosse dar um dinheirinho pra ele. Dá uma mesadinha lá pro Monark, dá uma mesadinha pro Monark e tal, dá uma mesadinha pro Monark e tal. É isso, Monark Talks, dá uma mesadinha pro Monark Talks, Monark Talks. Aí é isso. Lá tem uma cláusula, né, de contrato dizendo que tem que dar uma mesadinha pro Monark. E é isso que ele fez. E aí então ele foi lá e falou que o Monark, ele tá chamando ele de caloteiro, etc. Me paga caloteiro, aquele meme, né? É o meme do me paga caloteiro, me paga caloteiro, me paga caloteiro. Só que ele tá dizendo que ele não é caloteiro nada, e quem é o caloteiro é o Monark, porque o Monark vai lá e não faz nada. O Monark tem o contato dele, etc. Aquela briga, parece briga de marido e mulher, meu irmão. Nossa, que briga de marido e mulher, bicho. Caraca, meu. Parece aquele marido e mulher divorciado, marido e mulher divorciado, que um não aceita e o outro também não aceita o fim do relacionamento. Aquela merda que sempre aparece no jornal, né? E no final acontece coisas horríveis que vocês já sabem do que eu tô falando, né? Não precisa eu falar aqui femini. É isso, é a mesma merda, a mesma merda. Não aceita o fim do relacionamento e aí ficam brigando os dois. É isso que tá acontecendo nesse caso aí. E aí os dois vai ficar brigando pra sempre. Vai ficar essa briga aí pra sempre. Vai ficar essa briga entre Igor, entre Monark pra sempre. A vida inteira vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. Infelizmente, até o fim da vida dos dois vai acontecer isso aí. Um vai ficar no cangote do outro, tá certo? Um vai ficar no cangote do outro. E a grande realidade é que o Igor, ele infelizmente, vamos ser sinceros, se não fosse o Monark ali no Flow, com certeza ele não seria nada hoje em dia. E se o Monark não tivesse o Igor no Flow, ele não seria nada hoje em dia. Então, tipo assim, os dois se retroalimentam nesse tipo de briga, né? Toda vez tem que fazer uma fomentação de discussão. Não sei porquê, mano, mas é isso que acontece. Desde lá pra cá, desde quando aconteceu aquela parada do Monark Day,
aquele negócio do Monarch Day, sempre tem uma conversinha fiada com relação aos dois. Então, cara, sendo bem sincero, eu não confio em ninguém nessa conversa, porque pra mim é como eu falei, eu não deveria desde o início confiar numa pessoa que, como Monark, tem um pensamento completamente distorcido da realidade. O cara tem um pensamento completamente distorcido, bicho. O cara tem um pensamento de que as crianças são abortadas porque os Illuminati quer isso. Distorcendo o que realmente é o que acontece, tá ligado? Porque, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele acredita naqueles. No cara da Coca-Cola, da Nestlé, dizendo que tem uns fetos lá, que usa feto pra colocar na Coca-Cola, meu. Mano, como é que o cara virou isso, mano? Mano, sério, sério. É sério, não tô zoando. É capaz ele acreditar uma merda dessa. Acreditar, mano, num tipo de notícia como essa, meu irmão. O cara, ele já tá fumando Nárnia, tá ligado? Ele tá fumando Nárnia. Ele não está mais em Nárnia. Ele está fumando Nárnia, tá ligado? Porque Nárnia já é ele. Ele é rei, ele é o rei de Nárnia, tá ligado? O monarca é o rei de Nárnia. Então a verdade é essa, bicho. O cara dá credibilidade, dá espaço no flow, ainda pra falar de monarca, é brincadeira. E o próprio monarca também dá espaço pro Igor, tipo, sabe que merda, né, velho? Que merda, tá ligado? Aí no meio da conversa, ele meteu também, né, no final do vídeo, o Sérgio Sacani, o Serjão dos Foguetes. O Serjão dos Foguetes, que ele dizia que, né, ele fazia lá o Ciência Sem Fim, e aí ele começou a fazer a piada dizendo que era o Ciência Sem Vim. Ciência Sem Vim. Ah, vai se ferrar, velho. Porque ele dizia assim que o Serjão dos Foguetes, não ia, né, ao estúdio fazer o programa. Ele tinha um contrato lá dizendo que ele tinha que ir 2 vezes por semana ao programa para fazer o programa. E ele não ia pro programa porque ele sempre tinha algum compromisso para fazer em Brasília, em algum outro lugar e tal. Olha que briga merda. Olha que briga merda. O cara caçando briga com o cara mais gente boa e o cara que é mais, tipo assim, viral na internet, que é o Sérgio Sacani. Tá ligado? Tipo assim, você realmente confia no que o Igor diz? Eu não confio no que o Igor diz. Nem mesmo no que o Sérgio Sacani vai falar, porque o cara foi pro Redcast. Tudo bem, é o Ryan Santos, é um cara que eu vejo, acompanho, até me inspiro de certa forma no estilo de vídeo dele, pra fazer aqui o meu canal e tal. Só que agora, sendo bem sincero com vocês, você acha realmente que o Redcast é um podcast bom, um podcast aceitável? Não é. É um podcast merda. É um podcast merda. E o Sérgio Sacani foi lá pro podcast merda. Tá ligado? Foi contratado por Redcast, mano. Pelo amor, né, velho? Não tem jeito não, cara. Então eu não confio em ninguém nessa conversa. Isso aí é uma conversa fiada. Mas no final, se você parar pra analisar, teve o caso também recentemente que aconteceu da Michelle Bolsonaro, que ela foi lá, começou a falar mal do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro agora está apoiando o Ciro Gomes, e aí ela falando assim, mas não pode apoiar o Ciro Gomes, não sei o que, porque o Ciro Gomes, ele foi lá e falou do meu marido, e o meu marido agora ficou inelegível por causa dele, pipipi, popopó, aquela conversa toda. Mas no final, cara, aconteceu o seguinte. Essa briga toda dá merda nenhuma. O Flávio não vai ganhar a eleição. A gente já tá sabendo disso, tá, Michele? Não precisa ficar falando isso, não. A gente já sabe que no final o Flávio não vai ganhar essa eleição. Ah, não sei o que. Tem chance de ganhar sim e tal. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar. A verdade é essa. Não vai ganhar. O Flávio não vai ganhar. Depois da merda que ele fez lá com o Vorcaro, não vai ganhar. Não vai ganhar. Certo? Então ele não ganha a eleição, não ganha para a presidência da República. E a Michelle, então, foi lá e colocou mais lenha naquela fogueira ali, mano. Colocou mais lenha na fogueira. Chegou lá, falou tanto de coisa, falou que não vai apoiar e coisa desse tipo. Botou lenha na fogueira, aconteceu isso aí. E aí o Ciro Gomes, aquela voz é autodupt, to pleasure to pick pariu. Ao meu estado de Ceará. O meu estado de Ceará. Eu respeito meu estado de Ceará e também respeito
a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é muito importante para o estado do Ceará. Vai se ferrar, viu? Nossa, meu irmão, esse país é uma merda, né, cara? Que país merda. Olha as notícias que tem no país. Essas são as notícias que tem no país, mano. E aí você vê que tudo tá conectado, porque você percebe que, mano, esses casos todos você não tem que confiar nas outras pessoas. Percebe que, por exemplo, o Igor, ou até o próprio Monark, colocou, tipo assim, a empresa na mão de várias pessoas, abriu uma empresa enorme, abriu uma empresa gigantesca de podcast, uma mídia de entretenimento gigantesca, e não sabiam administrar aquela merda, tá ligado? Não sabiam administrar aquela merda, e aí o cara foi lá e fez uma cagada tremenda, falou uma grande porcaria, falou uma grande bosta, acabou com a carreira dele, acabou com a carreira de muita gente ali, teve que fazer um abate completo, teve que tirar grande parte das pessoas para reduzir dívidas e custos ali daquela situação toda. Então realmente teve que tancar aquilo. E aí no final, cara, o que que acontece? Acontece que você percebe ali que no final sempre tem uma briga ou outra. E aí o que que rola? O cara que se diz ser amigo do outro não é amigo nada e acontece aquela briguinha ali toda hora. Ou seja, é aquela coisa. Não tem que confiar nos outros. Isso aí aconteceu comigo também, inclusive. Elas viam alguma coisa em mim e queriam aquilo ali para interesse próprio. Então essa é a grande verdade. Eu não confio em ninguém hoje em dia. Hoje em dia eu não confio em ninguém. Hoje em dia eu sou o cara mais desconfiado que existe. Às vezes eu não confio nem em mim mesmo. Porque muitas vezes quando eu confio em mim mesmo, eu acho que, nossa, eu vou dar certo nisso aqui. Quando eu vejo, eu não dou certo. Porque confio, cara. Eu não confio em mim mesmo, cara. É claro que eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, eu tenho minhas ideias pré-estabelecidas e isso não vai mudar. Mas agora, confiar que eu vou fazer tal coisa, isso aí, meu filho, eu já não boto. Eu não juro pra ninguém nada, eu não faço nada, por quê? Porque é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Eu penso o quê? Eu penso que, mano, infelizmente, confiança hoje em dia é uma parada complicada. Confiança, você não ganha ela, você conquista ela, tá ligado? E hoje em dia, a realidade é que as pessoas não estão merecendo a minha confiança. Ninguém merece a minha confiança. E a real é que eu prefiro fazer as minhas coisas por conta própria, sozinho, sem ninguém me ajudando, do que outras pessoas me ajudando. Ah, mas isso aí vai prejudicar, não sei o que, você não vai crescer a empresa, eu não tô nem aí. Que se lasque. Que se lasque. Quando eu quiser que alguém me ajude, eu vou até o último fio de cabelo dela pra ver se realmente aquela pessoa é confiável. É isso que eu vou fazer, tá? E é isso que eu vou fazer. Porque eu sou um cara que mantém minhas ideias, mantenho minhas ideologias, mantenho meus princípios e meus valores. Eu não quero tirar isso de mim, tá ligado? E é isso que eu acho que nesse caso do Flow Podcast aconteceu. Porque a ideia do Monark era completamente distinta da ideia do Igor. E os dois não iam se conectar, tá ligado? E é isso que aconteceu. A confiança em um ao outro deu merda. E aí, quando a confiança deu merda, a amizade se manchou, se rachou. Então é isso que acontece, tá? Não dá pra confiar em outras pessoas. A verdade é essa, não confie em outras pessoas. E outra coisa muito importante que eu quero comentar aqui com relação a esse caso da Michelle Bolsonaro é o seguinte: a família Bolsonaro mesmo, segundo o que o Nando Moura, eu vejo muito o Nando Moura. O Nando Moura disse que é, quando ele ainda era bolsonarista, apoiava o Bolsonaro, ele diz assim abertamente que na época mesmo os caras já brigavam e ficavam falando um tanto de palavras horríveis pra Michelle Bolsonaro, então eles não gostavam da Michelle. Ou seja, eles não gostavam da própria mãe deles. E aí, cara, sendo bem sincero, é o seguinte, esse é o mesmo caso de você não confiar. E aí é pior, porque diferente de você não confiar ali no seu amigo, no seu amiguinho, na pessoa conhecida, aí é no caso de parente. Parente é muito pior. Não confie em parente, pelo amor. Se o parente tal te pedir, me dá R$ 50 aí. Não dê R$ 50 pro seu tio. Não dê R$ 50 pro seu primo, não dê R$ 50 pra ninguém. Pelo amor de Deus, não dê 50, não dê dinheiro pra ninguém da sua família. Não dê dinheiro pra ninguém da sua família. Sabe por quê? Porque você não sabe o que ele vai fazer com esse dinheiro. E pior, ele não vai te pagar. Ele não vai te pagar. Não vai te pagar. Essa é a grande verdade. A gente tem que viver num país, cara, que é só a gente, mano.
Eu tenho uma coisa muito na minha cabeça, infelizmente, é uma realidade. E eu acho que é engraçado que esses assuntos venham à tona, porque esses assuntos eles se conectam com todos os vídeos antigos que eu fiz aqui no canal, em que eu comentei exatamente isso, mano. E uma coisa que eu sempre falo aqui é: a salvação é individual. Quando eu falo de salvação é individual, eu não tô falando de espiritualmente, não. Isso aí a gente já entendeu que é espiritual. Quem lê a Bíblia, quem é cristão evangélico, já entendeu isso. O problema é que quando eu falo a salvação é individual, eu tô falando no físico também. Eu tô falando dessas coisas. Eu tô falando, tipo assim, você não confiar em gente que você já não acha que ali, ó, tipo assim, não é a sua vibe, que não flui bem, que não tem o seu flow ali com você, tá ligado? É não confiar nesse tipo de pessoa. É você não depositar sua confiança nesse tipo de pessoa que você já sabe que é uma pessoa que tem grandes chances daquilo ali dar merda. Daquele negócio ali que você tá fazendo junto com ela, dar bosta, tá ligado? Então é isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo. É você entender essas situações, essas ocasiões ali que você percebe que, tipo assim, olha, tá na hora de eu sair aqui e meter o pé dessa situação que eu sei que vai dar bosta, tá ligado? Então é isso que tem que acontecer. É isso que tem que rolar. E aí, cara, as pessoas no início vão te criticar. Vão dizer, nossa, mas essa pessoa aí, ele é muito fechadão. Nossa, ele é chatão, né, cara? Não quer conversar com ninguém, etc e tal, e coisa desse tipo. Só que aí depois as pessoas vão entender o seu lado. Vão começar a entender o porquê que você é fechadão. O porquê que você é chatão. O porquê que você não fala com ninguém. O porquê que você não tem contato com ninguém. Porque a verdade é que você quer manter uma imagem. Você quer manter a sua reputação limpa. Você quer manter os seus valores, seus princípios. A sua coluna ereta, né? Como dizia Kim Kataguiri. Sua coluna ereta. Os seus princípios e valores intactos. Ai, cara, não consigo levar a sério. Enfim, seus princípios e valores intactos, você quer manter eles é, da melhor maneira possível, tá ligado? E é isso que eu penso. Todos esses casos, eu penso dessa maneira. Enfim, eu acho que essa é a minha opinião. Eu falo sempre aqui e eu vou continuar dizendo: não confie em outras pessoas. Quando você criar um negócio, principalmente negócios que vão potencialmente crescer e gerar muita renda, muito dinheiro, muito faturamento, eu falo, cara, abertamente com vocês. Crie o seu próprio negócio, somente você próprio administra aquilo. Ah, não sei o que, mas aí eu quero que outra pessoa administra, porque outra pessoa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Tente aprender alguma coisa de finanças, tente aprender sobre mercado financeiro, sobre alguma coisa do mundo da economia, tá ligado? Aprende algo que vai te ajudar financeiramente, porque aí você vai conseguir administrar bem a empresa da melhor maneira possível. Inclusive, aprenda administração. Aprende administração de empresa. E aí, quando não tiver esse tipo de coisa aí, igual aconteceu com o caso do Flow, você não vai ter problema, cara. Você não vai ter uma dor de cabeça. Você vai resolver o problema na maior facilidade possível, sem ter que ficar dando satisfação pra alguém, igual aconteceu aí no caso do Igor, ou no caso do Monarca, ou no caso do Serjão dos Foguetes, tá certo? Então, é isso. Essa é a minha opinião com relação a essa situação toda. E é como dizem, né? Mais um dia no país do MC Gui. No flow, por onde a gente passa é show. Eu nem sei se é o MC Gui, eu acho que esse é o MC Guimê. Ah, vá a merda também. Enfim, no flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, né? Samba. Eu tô assim, mas que bom. E ela não tá com nada. E o Bonobão fica se preocupando com bosta. Com merda na minha cabeça. Todo mundo fica feliz. Essa treta agora. Eu sou Bonobão. Sou Bonobão. Ai, que nojo. Caraca, mano, eu fui muito emotivo agora.
Eu meti a língua na espuma, mano.